A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos e também agradecemos por este dia de vida. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer também a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, que clicam no dedinho de joinha. E ainda agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Washington Modesto da Costa, é de Campos Belos, Goiás. Marlene Caetano é de Dourados, Mato Grosso do Sul. Francineide Fonseca é de São Luís, no Maranhão. Marta Batista Ataulo é de Itariri, São Paulo. Pedro Rodrigues é de Tefé, em Manaus, Amazonas. Ricardo Rodrigues e Nilda são de Caaporã, Paraíba. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Queremos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez estamos em Tua presença e te agradecemos pelas bênçãos concedidas a cada um de nós, pela proteção, pelos livramentos. Te agradecemos por este dia de vida e por estes momentos que temos para estudar a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, abrindo a nossa mente, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a aceitar a Tua palavra, crer e colocar em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que passam por momentos difíceis, têm as suas necessidades, suas angústias, dores, sofrimentos, tribulações. Aqueles que nos escrevem pedindo orações, Tu conheces a cada um. Dê vitórias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos continuando o estudo do capítulo 4 do livro de Efésios. Nós estamos esta semana estudando os versículos 17 até o 32. E no estudo que nós fizemos ontem, nós pudemos aqui perceber que Paulo, o apóstolo, não estava preocupado somente com pecados ou comportamentos específicos dos gentios, mas Paulo estava preocupado com o padrão de comportamento que exibiam. Se via claramente nos cristãos uma trajetória descendente nas garras do pecado. E como nós temos dito, essa carta de Paulo aos Efésios, ela também é para nós hoje, é uma carta universal. Nós vemos, irmãos, infelizmente, a maioria dos cristãos também numa espiral descendente do pecado. Os cristãos estão se amoldando aos costumes do mundo. Nós precisamos ser luzes, precisamos ser diferentes daqueles que não têm Jesus. Nós não podemos praticar as mesmas coisas que eles praticam, usar as mesmas coisas que eles usam. Nós não podemos frequentar os mesmos lugares que os não cristãos frequentam. Nós precisamos deixar que as pessoas vejam em nós uma vida diferente, uma vida que foi transformada pelo poder de Jesus a partir do momento em que nós o aceitamos em nossa vida. E nós estivemos aqui comentando também já aqui no livro de Efésios que nós não podemos continuar sendo espiritualmente como crianças, sempre tomando somente aquele leitinho que nós começamos a tomar espiritualmente falando quando nós aceitamos a Jesus. Agora, à medida que o tempo vai passando, nós temos que ir comendo comidas sólidas, nos alimentando mais da doutrina da palavra de Deus, para que assim nós possamos crescer espiritualmente e crescer fortes. Então Paulo, a preocupação dele era essa com os gentios, que eles estavam numa espiral descendente, estavam descendo para as garras do pecado. Irmãos, que nós possamos nos acordar para a realidade que a igreja hoje está vivendo. É claro que muitos são chamados, mas nem todos são escolhidos. A igreja, ela não rejeita ninguém, Jesus não rejeita ninguém, mas a partir do momento em que nós vamos a Jesus, nós somos transformados. Aquela nossa velha vida de pecado, ela é mudada para uma vida agora de companheirismo
e de imitação ao que Jesus praticou enquanto esteve aqui neste mundo. Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 4. Efésios 4, nos versos 20 até o verso 24, Paulo, ele escreveu: Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de uma nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando que nós, uma vez que ouvimos falar de Jesus e fomos ensinados sobre a verdade que vem dele, nós aprendemos de Cristo. Vejam que nós não estamos aprendendo com Cristo, estamos aprendendo de Cristo. Por quê? Porque quando nós começamos a estudar os evangelhos e nós conhecemos aqui a vida de Jesus, nós estamos aprendendo dele e não com ele, aprendendo diretamente, através do ensino da sua palavra. E então Paulo, ele fala aqui que nós deveremos mudar essa nossa antiga natureza, nosso velho modo de viver, que era um modo corrompido pelos desejos impuros e pelo engano, e deixar que o Espírito Santo então renove os nossos pensamentos e atitudes. É exatamente essa a preocupação do apóstolo Paulo. Nós não podemos, irmãos, nos assemelhar às pessoas que não são cristãs. Elas têm um modo de viver delas e elas não se preocupam em ter uma vida diferente. Por quê? Porque é o modo deles viverem. Eles foram criados assim. Agora, se algumas dessas pessoas forem tocadas pelo Espírito Santo e aceitar Jesus, elas vão também mudar de vida. Elas não vão continuar nos seus prazeres impuros e também na sua vida corrompida pelos desejos pecaminosos. Não, eles serão transformados. Assim como nós, quando aceitamos a Jesus também, nós deixamos aquela velha vida passada, deixamos de praticar coisas que nós praticávamos antes de conhecer a Jesus, e muitos ainda, depois de terem aceito a Jesus, continuam lutando para abandonarem. Agora, vejam que o apóstolo Paulo, ele diz aqui que nós deveremos deixar que o Espírito renove os nossos pensamentos e atitudes. Não conseguiremos mudar por nós mesmos, nós não temos capacidade nenhuma para mudar esse nosso desejo pecaminoso, somente pelo poder do Espírito Santo em nossa vida. Então, uma vida que é moldada em Cristo, essa vida ela requer pelo menos 3 processos. Paulo diz aqui, deixar de lado, quer dizer, se afastar do antigo modo de vida. Efésios 4, verso 22, diz ele aqui que livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver. Então, nós precisamos deixar de lado, nos afastar do nosso modo antigo de viver. Em segundo lugar, ele diz que nós deveremos experimentar a renovação interior, que está aqui no capítulo 4, verso 23. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Então, esta mudança, ela ocorre de dentro para fora e não de fora para dentro. Ela precisa ser mudada pelo poder do Espírito Santo. E também, Paulo ele diz que nós deveremos nos revestir do novo padrão de vida segundo o nosso Deus requer. Efésios 4, verso 24, ele diz: revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então, Paulo, ele usa aqui a metáfora como que nós estivéssemos mudando de roupa, trocando de roupa, tirando aquela velha roupa e colocando uma nova roupa. E essa metáfora, ela, no Antigo Testamento, já tratava deste assunto. Por exemplo, em Salmo 73, no verso 6, Asaf, quem escreveu este salmo, ele diz:
Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Vejam, vestem-se, né? É roupa. Falando de roupa da velha vida pecaminosa. Vestem-se de crueldade. Também nós lemos em Zacarias no capítulo 3, versos 3 e 4, a palavra de Deus nos diz: Josué continuava em pé diante do anjo e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam: tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué, disse: veja, removi seus pecados e agora lhe dou roupas de festa. Então, a velha vida que nós vivíamos antes de aceitar a Jesus simboliza uma roupa imunda, uma roupa suja. E essa roupa precisa ser trocada. Mas é somente pelo poder do Espírito Santo é que nós teremos uma vida nova, uma vida transformada e vestes novas também. O profeta Isaías, em Isaías no capítulo 60 e no verso 1, ele fala aqui das vestes de salvação. Primeiro, os versículos que nós lemos anteriormente, em Salmos 73, verso 6, Zacarias 3, versos 3 e 4, fala da roupa imunda, ou seja, uma vida de pecado que vivíamos antes de aceitar a Jesus. Agora, aqui o profeta Isaías fala de uma nova roupa, a roupa da salvação. Por exemplo, Isaías 61, aqui no verso 10, a palavra de Deus ela nos diz: estrangeiros virão para reconstruir suas cidades, e seus reis a servirão, pois ainda que eu a tenha destruído em minha ira, por causa de minha graça terei misericórdia de vocês. E então, no capítulo ainda 61 e no verso 1, ele diz: levante-se, Jerusalém, que sua luz brilhe para que todos vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Então, estas vestes de salvação é que Deus ele quer conceder a cada um de nós através do seu Santo Espírito. Em Ezequiel, no capítulo 16, Ezequiel 16 e no verso 8, o profeta Ezequiel, ele escreveu: quando passei por você outra vez, vi que já tinha idade suficiente para amar. Eu a envolvi com meu manto para cobrir sua nudez e pronunciei meus votos de casamento. Fiz uma aliança com você, diz o Senhor soberano, e você se tornou minha. Então vejam, aqui Deus falando a respeito de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém, os habitantes, estavam sendo infiéis a Deus. Mas Deus fala aqui que ele a envolveu com o manto para cobrir a nudez. E então fiz uma aliança com você, diz o Senhor soberano, e você se tornou minha. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele cobre as nossas vestes imundas, ele tira os nossos pecados e nos coloca uma veste limpa, uma veste de justiça, que é a veste da justiça de Cristo. Nós, por nós mesmos, não temos méritos nenhum para nos justificar diante de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado como é que nós estamos vivendo a nossa vida espiritual. Nós precisamos fazer uma mudança dramática na nossa vida. Nós não podemos continuar sendo cristãos como a maioria está vivendo. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo entre em nossa vida e nos transforme, para que nós possamos estar refletindo o caráter de Jesus onde quer que nós estivermos. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar continuidade ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, o apóstolo Paulo, ele nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.